Entrevista está no ar. Vamos nessa pelo site ou pelo app, você que nos acompanha, mais uma edição aqui do nosso Relógio Entrevista. Meus amados, hoje é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Vale lembrar que a data visa fazer com que toda a sociedade discuta este assunto com a principal missão de ajudar a controlar esta doença que mata milhões de pessoas ao redor do mundo, hein? Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a médica, oncologista e cofundadora do canal Longidade, doutora Daniele Amaro. Doutora, bom dia, querida. Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando desse assunto tão importante. Opa, o prazer é todo nosso, em nome de toda a família Rádio Relógio. Doutora, por gentileza, explica pra gente aqui, para começar o nosso Relógio Entrevista, normalmente quais as causas do surgimento do câncer, doutora? O câncer, ele surge devido a alterações genéticas que vão levar a alterações na célula e vai fazer com que a nossa célula ela perca a sua função inicial e passe a se proliferar de forma descontrolada. Essa alteração ela pode ser causada por diversos fatores, como uma predisposição genética herdada, que a célula perde a sua capacidade de correção e começa a se multiplicar, que é a minoria dos casos, em torno de 10%, e os outros acabam acontecendo por exposições externas, exposição a substâncias cancerígenas, como o cigarro, como o álcool, a radiação ultravioleta, que pode ser a exposição solar, acentuada, infecções virais, principalmente nós temos a hepatite B, a hepatite C e o HPV, aí o grande responsável pelo câncer de colo uterino, uma alimentação inadequada, o sedentarismo e o envelhecimento. Portanto, a gente deve atentar para esses fatores de risco, porque quanto mais a pessoa acumula essa exposição, maior o risco dela ter danos celulares e maior o risco dela desenvolver aí o câncer. Eu entendi. A senhora falou até sobre o cigarro aí, sobre o sedentarismo. Enfim, doutor, existem diversos tipos de câncer. Qual é o mais comum aqui no Brasil e por quê? Os tumores que nós temos com maior frequência no Brasil são principalmente os cânceres de pele, do subtipo não melanoma. Isso acontece porque nós somos um país tropical de alta exposição solar e nós sabemos que comumente as pessoas elas não usam uma proteção solar adequada, ter o hábito de passar filtro solar todos os dias, o que acaba aí acarretando numa exposição de risco. Se a gente for considerar a retirada do câncer de pele, os mais comuns são o câncer de mama para a mulher, o câncer de próstata no homem, seguido dos cânceres de intestino e o câncer de pulmão. O câncer de mama e o câncer de próstata, eles são tumores muito relacionados com o envelhecimento, também relacionados com hábitos de vida, hábitos alimentares, que acaba aí também trazendo a sua consequência para o câncer de intestino, Todos os cânceres de trato gastrointestinal têm uma grande influência da nossa má alimentação. E o câncer de pulmão, o grande responsável aí é o cigarro. 90% dos cânceres de pulmão são por causa do tabagismo. Olha aí, turma, vamos nos prevenir, Você que é fumante, fica atento aí. Agora, doutora, existe alguma característica em comum entre os tipos de câncer? Se sim, qual é, por gentileza? Existe sim uma característica que é comum a todos os tipos de câncer, que é o risco de causar metástases. As metástases, elas são lesões que vão crescer fora do sítio inicial onde começou esse tumor, são as lesões à distância. O risco da metástase vai variar, Nós temos tumores mais agressivos que vão ter um risco maior de metastatizar em comparativo com os outros, mas todo câncer tem essa capacidade. Por isso que é tão importante nós enfocarmos no diagnóstico precoce, porque quanto antes eu diagnostico, menor a chance desse paciente apresentar uma lesão à distância e isso vai ter um impacto imenso na probabilidade de cura do paciente, que isso é outra coisa comum. Quanto antes eu diagnosticar, maior a probabilidade de ter um tratamento curativo. Certo. Só lembrando aos nossos ouvintes que eu estou conversando com a doutora, doutora Daniele Amaro. Estamos falando aqui sobre o câncer. Doutora, só para reforçar aqui, por gentileza, quais são as formas mais comuns para o tratamento de câncer? E existe alguma forma de se prevenir contra os diferentes tipos de câncer que existem?
As formas mais comuns que nós temos de tratamento é para os estágios mais iniciais a abordagem cirúrgica, em que eu retiro essa lesão tumoral. Eu posso realizar também a radioterapia, em que eu uso a radiação ionizante para eliminar ou reduzir o tamanho do tumor. Sim. Eu posso realizar a quimioterapia, que é o que nós chamamos de tratamento citotóxico, é um tratamento que vai lá e vai diretamente, através do medicamento, matar as células tumorais. E de mais moderno, o que nós temos é a imunoterapia e a terapia-alvo. Na imunoterapia, nós vamos estimular o nosso organismo, as nossas próprias células de defesa, a elas combaterem e atacarem o tumor, e a terapia-alvo, ela ataca lesões específicas tumorais, mutações que esse tumor apresenta. E quanto à prevenção, os hábitos saudáveis, eles são o que nós temos hoje de maior impacto para reduzir o risco de câncer. Então, uma alimentação equilibrada, com frutas, verduras, legumes, você realizar a prática regular de exercícios físicos, mantendo um peso saudável, utilizar aí, né, para nós nesse país tropical e bem ensolarado, o uso de protetor solar e lembrar de áreas específicas de aplicação, porque é bem comum os cânceres de pele aparecerem, por exemplo, na orelha, porque é uma área que o pessoal passa protetor nos membros, no braço, no rosto, mas não passa na orelha. Então, lembrar aí no uso de protetor solar. Outro ponto principal é evitar o consumo de cigarros, né? O tabaco, ele é relacionado não só com câncer de pulmão, mas diversos outros tipos de câncer, de cabeça e pescoço, de bexiga, e também o consumo excessivo de álcool pode estar relacionado aí com casos tumorais. Sim. E a gente recomenda sempre, né, que você faça os seus exames de rotina. Tem muitos exames de rotina que podem pegar o que nós chamamos de lesões precursoras, que são lesões que elas ainda não viraram um câncer, mas podem vir a se tornar um tumor, e aí você acaba atuando nessa lesão quando ela ainda não se tornou, né, um câncer, que é um modo muito eficaz de prevenção. Certo. Agora, doutora, para a gente poder fechar, por gentileza, amanhã é o Dia Nacional da Mamografia, né? Eu gostaria que a senhora ressaltasse aqui para a gente, né? Falasse sobre a importância desse exame para as nossas ouvintes que estão sempre aqui na escuta do nosso Relógio Entrevista. A mamografia, ela é o principal exame que nós temos para detectar o câncer de mama de modo precoce, antes mesmo da paciente apresentar qualquer sintoma, né? Geralmente, quando você consegue detectar uma lesão pelo autoexame, que ele é muito enfocado no outubro rosa, sim, geralmente as lesões elas já são maiores, enquanto na tomografia, mesmo lesões muito pequenas, que você não consegue sequer palpar, elas conseguem ser detectadas. Cerca de 90% dos estágios iniciais de câncer de mama, eles são diagnosticados pela mamografia. O que nós recomendamos hoje é que todas as mulheres realizem a mamografia a partir dos 40 anos e que realize de modo anual. Se você for seguir o Ministério da Saúde, eles indicam a partir dos 50, mas nós enfocamos que realmente as mulheres comecem a fazer a partir dos 40 anos, porque em torno de 40% das mulheres são diagnosticadas antes dos 50 anos. Recentemente, a Associação Nacional de Saúde, ela fez uma proposta que ainda está, né, em avaliação, de tentar reduzir a cobertura, principalmente pelos convênios, de você realizar a mamografia em vez de a partir dos 40 anos para os 50 anos e realizar a cada 2 anos. Isso a gente acaba considerando um retrocesso no cuidado, até pelo dado que eu falei, de você ter aí 40% das pacientes diagnosticadas, né, antes dos 50. Então, nós vamos torcer aí, né, para que esse processo que está em votação, por isso eu oriento para quem está nos ouvindo, procurar se informar mais e ajudar aí nessa batalha para que não ocorra essa mudança da ANS para a mamografia somente a partir dos 50, que se mantenha o padrão a partir dos 40 anos, para que todas as mulheres tenham a oportunidade de realizar a mamografia e estar aí em dia com seus cuidados de saúde, e se tiver qualquer lesão que elas diagnostiquem o quanto antes, o que vai impactar muito aí no processo de cura. Então, para todos vocês aí que estão nos ouvindo, a gente sempre, né, tem que enfocar que o cuidado da saúde é a melhor forma de você salvar vidas. Então, por isso a mamografia é um exame tão importante. Não deixe de realizar não somente a mamografia, mas todos os seus exames de rotina e cuidar aí da sua saúde e do seu bem-estar.
Tá certo. Foi dado um recado para você, minha amiga dona de casa, hein? Gente, eu conversei com a médica oncologista e cofundadora do canal Longidade, doutora Daniele Amaro, sobre o câncer. Doutora, suas considerações finais, por favor, fica à vontade. Muito obrigada pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês hoje, né? A todos os ouvintes da Rádio Relógio Rio de Janeiro. Não descuidem da sua saúde. E se vocês quiserem mais informações sobre o câncer, sobre diagnóstico precoce, sobre prevenção, eu estou nas redes sociais como doutora Daniele Amaro, com 2 L's, e também através do grupo Longidade, em que nós abordamos sobre os cuidados de saúde focado na população 60+. Será um prazer ter vocês com a gente nas nossas redes sociais. Uma boa semana a todos. Amém, doutora. Obrigado. Boa semana para a senhora também. Gente, lembrando que quem ficou interessado ou interessada quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã, tá? Em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição fechou, hein?